Atividade, equação do primeiro grau com duas incógnitas. Vamos lá. Questão número 1. Represente a situação por uma equação. O preço Z reais de um lápis adicionado ao preço Y reais de uma borracha é R$3. Como fica isso aqui em forma de uma equação? Olha, o preço do lápis, Z reais. Então, o preço do lápis, Z. Adicionado. Quando ele fala adicionado, quer dizer o quê? Mais. Ou seja, Z mais adicionado a quê? A Y reais de uma borracha. Ou seja, adicionado a Y. Esse eu troco por igual. É quanto? R$3. Pronto. Tá aqui a equação que representa essa situação. Tranquilo? Vamos. Questão 2. Represente a situação por uma equação. Vamos ver qual é a situação. Diva tem X CDs e Reginaldo tem Y CDs. A diferença entre o triplo da quantidade de CDs de Diva e o dobro da quantidade de CDs de Reginaldo é 14. Vamos. Se ele está falando em diferença, preste atenção nessa palavra. Você está diante de uma subtração. Então, nós vamos fazer uma subtração. Uma subtração entre quem? Entre o triplo da quantidade de CDs de Diva. Mas, espera aí, a quantidade de CD de Diva, ele chamou de X. Então, vai ser uma diferença, uma subtração entre o triplo da quantidade de CDs de Diva. Então, o triplo é o quê? 3 vezes X. Se é diferença, é menos. Menos quem? O dobro da quantidade de CDs de Reginaldo. O dobro, ou seja, o dobro de Y. Né? Porque tudo isso aqui, ele chamou de Y. Então, o dobro, que é 2 vezes Y, é igual a 14. Pronto. Tá aqui a equação que representa essa situação. Veja só, a diferença negativa. O triplo da quantidade de CDs de Diva, 3x. E o dobro da quantidade de CDs de Reginaldo, o dobro, 2y, igual a 14. Pronto. Questão 2 foi. Vamos para a questão 3. Analise as equações e identifique qual delas é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Veja, queremos uma equação do primeiro grau e com duas incógnitas. Vamos ver essa alternativa. Essa alternativa aqui eu já estou vendo que essa equação não é do primeiro grau. Por quê? Por conta desse expoente 2 aqui na incógnita x. Então, ela não é uma equação do segundo grau. Essa daqui, ó, essa daqui tá até uma equação do primeiro grau. Mas veja que nós temos 3 incógnitas. Lembrando, incógnita são as letras. Ó, temos 3 incógnitas. 1, 2, 3. Então, essa também não é. Essa daqui é até uma equação do primeiro grau, mas veja, só tem uma incógnita, só tem uma letra. Então, também não é o que queremos. Olha essa outra. De fato, tem duas incógnitas, duas letras, x e y, e de fato ela é do primeiro grau. Tá vendo? Quando o expoente não aparece, já sabemos, ele existe, é 1. E se ele é 1, é uma equação do primeiro grau. Então, resposta essa daqui. Marcou bem quem marcou essa alternativa. Certo? Vamos para a próxima. Questão 4. Questão 4 pede para verificar se o par ordenado 4, 21 é solução dessa equação aqui. Então, vamos ter que fazer a verificação. Como que a gente faz a verificação? Vamos lá. A verificação é feita da seguinte forma. Você simplesmente troca lá o seu x
pelo valor que está aqui no par ordenado e ver se você encontra um y, no caso aqui, igual a 21. Então, vamos. Aqui na equação, nós vamos ter assim, ó, 4 vezes x, lá no par ordenado é quem? É 4. Então, esse x aqui eu vou trocar por 4. Mais y igual a 15. Pronto. Vamos lá. 4 vezes 4, 16. Então, aqui fica 16 mais y igual a 15. Organizando essa equação, eu vou colocar aqui o meu y, sinal de igualdade, o 15, e é esse 16 que está aqui positivo, eu escrevo ele aqui agora, do outro lado da equação, agora no segundo membro, só que negativo. Né? Se ele está positivo, então ele passa negativo. Pronto. Logo, teremos aqui y igual 15 menos 16. Resposta, menos 1. Peraí, y igual a menos 1. Mas quem que é y no par ordenado? 21. Logo, esse par ordenado não é solução para essa equação. Então, resposta para essa questão, não é solução. Quem colocou não, mandou bem. Vamos para a questão 5. Determine duas soluções para a equação 2x menos y igual a 10. Vamos determinar aqui duas soluções, certo? Eu vou colocar uma desse lado e outra desse. Acho que fica mais organizado. E como é que eu faço para encontrar as soluções? Porque eu sei que numa equação do primeiro grau com duas incógnitas, eu tenho infinitas possibilidades de solução. Aí, eu vou montar aquela tabelinha. Eu vou montar a tabelinha. Vou atribuir um valor para x. Vou colocar aqui a minha equação. Pronto. E vou verificar aqui quem que eu vou encontrar como y. Certo? Vamos ver o que acontece. Deixa eu organizar aqui a tabela. Pronto. Aqui. E aqui. Pronto. Vou atribuir um valor para x. Vamos atribuir o valor 0. 0 é um bom valor para atribuir para x. E vamos substituí-lo aqui na nossa equação. Substituindo na equação, vamos ter 2 vezes 0, já que eu chamei o x de 0, menos y igual a 10. Pronto. Perceba o seguinte, 2 vezes 0, 0. Então, esse termo nem precisa mais aparecer aqui. Eu já vou colocar o que sobrou, que foi menos y igual a 10. Olha, seu y está negativo. Então, você não quer menos y, você quer y. Então, multiplica toda essa equação por quem? Por menos 1. Não é assim? Pronto. Multiplica toda essa equação por menos 1. E vamos ver o que acontece. Menos com menos, mais 1 vezes y. Agora o y está positivo. Igual, só que eu não posso esquecer de também fazer a mesma coisa do outro lado. Então, o 10 está positivo, aí vai mais com menos, menos. 10 vezes 1, 10. Pronto. Então, eu vou ter o y menos 10, certo? Vamos lá.
Então, aqui eu já consigo achar a minha primeira solução. Qual é a minha solução aqui? Quando x for zero, o y vai ser menos 10. Então, essa é uma solução, um par ordenado, certo? Que par ordenado é esse? 0 para x e menos 10 y. Pronto, mas ele quer duas soluções. Se ele quer duas soluções, eu já achei uma, né? Eu já achei aqui um par ordenado. 0 e menos 10. Isso aqui já é uma solução. Vamos procurar agora outra. Eu vou colocar aqui na mesma tabelinha, certo? Aí. Pronto. Agora, eu vou atribuir um outro valor para x e encontrar um outro valor para y. E assim encontrar outra solução. Eu vou agora atribuir o valor para x, o valor 1. Então, eu vou chamar x de 1 e vamos ver quem a gente encontra para y. Substituindo lá na equação, nós vamos ter 2 vezes 1, 2 vezes 1, menos y igual a 10. Pronto. 2 vezes 1, 2, menos y igual a 10. Pronto. Agora, vamos ficar com, organizando a equação, menos y igual a 10. Aquele 2 que está positivo, eu vou escrevê-lo agora negativo, uma vez que ele mudou de lado. Ele estava antes da igualdade e agora vai ficar depois da igualdade. Então, eu troco o sinal. Tiro ele lá, então tenho que tirar aqui também. Vamos. Menos y igual a 10 menos 2, 8. 8 positivo. Ficamos com menos y igual a 8, mas eu quero y. Então, você já sabe que tem que multiplicar por menos 1, mas na vida, na prática, é só fazer assim, inverter o sinal. Y está negativo, ficou positivo. E o 8 está positivo, fica negativo. Quando multiplicarmos por menos 1, é isso que vai acontecer. Então, você já sabendo disso, é só chegar ali e fazer essa inversão dos sinais. Agora, o nosso outro par ordenado vai ser o seguinte. Y deu menos 8, logo, a segunda solução para essa equação é o quê? É 1 e menos 8. Se você atribuiu outro valor para x, é provável que você encontrou outro valor para y. Então, isso aqui é uma das soluções, porque existem várias. Então, se você encontrou outra diferente, agora, se você atribuiu o valor 1, aí, de fato, você tem que ter encontrado um menos 8 para y. Mas se você não atribuiu 0, não tem problema, você conseguiu achar uma outra solução. Isso aqui são duas possibilidades, mas existem outras respostas também, certo? E o que fica é isso. Quando queremos soluções, a gente monta a tabelinha, atribui um valor para x e encontra um valor para y. Monta um par ordenado e esse par ordenado é a solução para a equação. Tranquilo? Então, vamos para a próxima. A próxima diz assim: entre as representações gráficas a seguir, qual corresponde às soluções da equação, aí ele nos dá aqui a equação, 2x menos y igual a 4, em que x e y são números reais. Quando ele fala que são números reais, quer dizer o quê? Que pode ser qualquer número, pode ser uma fração, um número negativo, qualquer número que você encontrar para x e y, está valendo, porque se trata de números reais, certo? Não tem restrição. Aí, o que é que vamos fazer? Vamos olhar no gráfico e vamos ver aqui os pontos do gráfico e testar se é solução para a equação. Esse primeiro ponto aqui, desse gráfico 1, vamos pegar esse ponto aqui, ó. Quem que é esse ponto? Quem que é o par ordenado que determinou esse ponto aqui? Vamos lá. Esse par ordenado foi o que, ó? Foi x, então, x3, 3, e y, ficou lá,
2. Pronto. Então, esse é o par ordenado. Agora, precisamos testar aqui na equação, certo? Eu vou colocar a equação aqui. A equação é a seguinte: 2x menos y igual a 4. Vamos fazer a substituição. Lá, pelo aquele gráfico, nós temos x aqui igual a 3, menos y igual a 4. Vamos ver o que acontece aqui. 2 vezes 3, 6, menos y igual a 4. Pronto. Agora, vamos ter menos y igual a 4. O 6 que está positivo, ele passa negativo. Então, ficamos com menos y igual a 4 menos 6, menos 2. Tranquilo? Olha, y ficou negativo. Então, multiplica tudo por menos 1 e na prática o que acontece? É só manter aí tudo direitinho e inverter os sinais. Como o 2 também está negativo, ele também agora vai ficar positivo. Olha que legal. De fato, deu y igual a 2. Então, pode ser esse gráfico. Pode ser. Mas, para me ter certeza, eu tenho que verificar esse outro par ordenado aqui, ó. Vamos lá, então. Quem é esse outro par ordenado? Esse outro par ordenado, ó, é 2. Começando aqui, olhando sempre primeiro na direção x. Então, esse outro par ordenado, ele é o par ordenado 2 e y. Olha, y é menos 1. Menos 1. Então, nós vamos ter que testar também esse par ordenado para saber se de fato esse gráfico condiz com a equação. Então, vamos testar de novo. Você fica craque nesse assunto, porque ele exige muito treino. Isso que é legal, certo? Então, vamos. Aqui está a nossa equação. Lá, nós temos agora que x é igual a 2, de acordo com aquele par ordenado. Então, eu vou trocar aqui o x por 2. E fica assim, menos y igual a 4. Seguindo com a equação. 2 vezes 2, 4. 4 menos y igual a 4. Olha, vamos ter aqui menos y igual ao 4 que já está após a igualdade, permanece, e aquele 4 que está antes, ele vai passar negativo, ficando assim. Logo, teremos menos y igual 4 menos 4, 0. Tá, o y é negativo. Então, temos, na verdade, y, como 0 é neutro, então, não é positivo nem negativo, permanece 0. Mas, espera aí. Quem que era o y nesse par ordenado? Era menos 1. Então, testando aqui na equação, nós encontramos o y o quê? 0. Então, esse gráfico não é o que eu quero. Esse gráfico não é o que eu quero, tá certo? Vamos ver esse próximo aqui. Nesse próximo, vamos localizar esse par ordenado aqui. Quem que é esse par ordenado? Veja, é 1 e aqui menos 1. Então, vamos trocar o x por 1 e vamos ver se encontramos um y menos 1. Vamos lá, vamos testar para ver se dá. Vou colocar aqui desse lado agora, certo? Vai acompanhando aí. Vamos lá. Equação. Pronto. E de acordo com aquele par ordenado, temos x igual a 1. E vamos ver qual o valor que vamos ter para y nessa situação. Olha, 2 vezes 1, 2. 2 menos y igual a 4. Pronto. Logo, teremos menos y igual a 4
4, veja, menos 2, porque o 2 lá está positivo, passa negativo. Ficando com menos y igual a 4 menos 2, 2. Aí, aquela situação, né? Vamos ter que fazer a troca. Então, invertendo isso aqui, fica assim, y igual a menos 2. Pronto. Mas olha só, quando o x é 1, quem que é y? Y é aqui, de acordo com o gráfico, menos 1. Só que quando eu fiz a verificação, eu encontrei y menos 2. Então, eu já vi que esse par ordenado não bate com a minha equação. Então, esse daqui, ó, já não é, eu já descartei. E fiz a verificação aqui, também já percebi que esse não é. Logo, só resta quem? Esse outro aqui, né? Então, provavelmente, esse aqui, sim, esse é o gráfico que condiz com a minha equação lá. Como nós só temos 3 opções, já testamos as duas, então, com certeza é esse gráfico. Mas aí, se você quiser, você continua testando os pontos aqui. Você vai ver que todos eles batem certinho lá com a equação. Certo? Próxima questão. Questão 7. Represente em um mesmo plano cartesiano as soluções de cada uma das equações. Temos duas equações aqui. Temos essa, x mais y igual a 5, e temos essa outra equação, y igual a 3x menos 3. E depois responda que par ordenado é a solução das duas equações. Vamos fazer aqui a conta. Olha só, o que você deve fazer é o seguinte. Peraí, só um pouquinho. Vamos lá. Vamos primeiro encontrar aqui um gráfico para essa equação. Vamos ter o seguinte. X mais y igual a 5. Vamos substituir aqui o x por 0. Ficamos com 0 mais y igual a 5. Olha, ficamos o que, na verdade? Com y igual a 5. Então, já temos aqui um par ordenado, certo? Já temos um par ordenado. 0 para x e y fica sendo 5. Pronto. Temos um par ordenado aqui. Tranquilo. Agora, vamos substituir esse x por um outro valor. Vamos substituí-lo por 2. Aí, vamos ter a seguinte situação. 2 mais y igual a 5. Logo, vamos ter y igual a 5. O 2 que lá está positivo passa negativo. Logo, vamos ter y igual a 3. Pronto. E aqui já consigo formar outro par ordenado. Eu chamei x de 2 e encontrei um y igual a 3. Então, tá aqui meu outro par ordenado. Certo? Então, para essa equação, ficamos com esses dois pares ordenados. Certo? Eu já vou colocar ele aqui, ó, 0 e 5. Então, eu venho 0, 0 serve tanto para o x como para y, e eu vou subir no próprio eixo, né? 5. Eu vou encontrar um y 5. Meu gráfico, o y5 vai estar mais ou menos aqui, né? Ele só vai até aqui, mas fica por aqui. E o x como 2 e o y como 3. Então, vamos ter um outro ponto aqui para essa equação. E a gente sabe que podemos formar aqui uma reta, né? É só ligar esses pontos e vamos ter uma reta, certo? Vamos agora verificar essa outra equação. Vou colocá-la desse lado.
certo? Vamos lá, tá acabando, vamos. A outra equação é a seguinte, y igual a 3x menos 3. Pronto, vamos atribuir um valor para x, né? Aqui vamos chamar o x de 0. Então, eu vou ficar com 3 vezes 0 menos 3. Logo, eu tenho y igual 3 vezes 0, 0. Então, só preciso colocar aqui o menos 3. Pronto. Tenho aqui um par ordenado. Atribuí o valor 0 para x e encontrei o y igual a menos 3. Pronto. Agora, como ele quer um par ordenado comum, ele diz lá que seja solução para as duas equações, então eu vou atribuir também aqui o valor 2. Lá eu chamei x de 2, então eu também vou atribuir aqui um valor 2 para x, ficando assim. E vamos fazer essa troca, certo? 3 vezes 2 menos 3. Pronto. Então, vamos ter